Estou bem contente de ver o auditório cheio e compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi sobre evidências de mundo real. Esse é um tema que está quente no momento. Os principais órgãos reguladores em âmbito internacional têm trabalhado com esse assunto, seja publicando documentos ou trabalhado com outras iniciativas relacionadas à captação de dados de mundo real. Essa popularidade a gente vê não só nos documentos dos órgãos reguladores, mas também nas publicações acadêmicas. Aqui eu trouxe um relatório do PubMed, a gente vê uma crescente publicação de artigos a evidências de mundo real. E quando a gente tem esse cenário de popularidade e nova ferramenta, é muito comum que surjam apelos do tipo, isso é uma solução milagrosa para todos os seus problemas. Então, o meu objetivo aqui hoje com vocês é para passar o panorama geral do que é dado e evidência de mundo real e também fazer um olhar crítico para que vocês possam fazer uma interpretação pessoal crítica de quando tiverem que trabalhar com esse tipo de evidência. Então, já começando aqui com a parte teórica, eu trouxe as definições do FDA para dados e evidências de mundo real. Eu vou trazer muitas referências do FDA, porque esse foi o primeiro órgão regulador que começou a... Eu vou puxar aqui para o lado, porque eu sou muito baixinha, e vocês vão me ver. Então, o FDA foi a primeira agência a começar a trabalhar com esse tema e fomentar o uso de dados de mundo real na regulação de dispositivos médicos. Então, os principais documentos estruturantes desse tema foram publicados pelo FDA e, por isso, é que vocês vão ver tantas referências aqui. Então, dados de mundo real é todo dado relacionado ao estado de saúde do paciente ou da prestação de cuidado em saúde que sejam coletados rotineiramente a partir de uma variedade de fontes. É uma definição um pouco ampla e, de certa forma, vaga, mas o importante que eu queria compartilhar com vocês é quanto à natureza desse dado. Então, ele é coletado na rotina, é um dado que tem uma natureza observacional. Por sua vez, evidência de mundo real é aquela evidência relacionada aos potenciais benefícios e riscos de determinada tecnologia que seja oriunda da análise dos dados de mundo real. Então, aí a gente já vê a distinção clara entre dado e evidência. E a literatura traz quais seriam as fontes de dados de mundo real. Algumas dessas fontes já são muito bem conhecidas da epidemiologia e do campo da saúde pública, como, por exemplo, os estudos observacionais, os dados de vigilância em saúde dos diversos sistemas de saúde dos diferentes países, dados de prontuários eletrônicos, que são normalmente empregados para estudos secundários no campo da saúde pública, mas, atualmente, por conta da evolução tecnológica, outros dados começaram a incorporar o panorama regulatório, como, por exemplo, os dados gerados pelo próprio paciente, incluindo aqueles coletados por dispositivos vestíveis, relógios, sensores, os estudos pragmáticos, que têm, na sua metodologia, aspectos que chegam o mais próximo possível do dia a dia de um dado paciente, da assistência à saúde, dados coletados nas mídias sociais, nas plataformas sociais, e os dados de registros de pacientes, doenças e produtos. Esses registros são plataformas de coletas de dados de forma sistematizada. Então, existem registros de pacientes que foram submetidos a um dado implante ortopédico ou um dado implante coronário, ou existem registros de pacientes que possuem uma determinada patologia. Os registros no Brasil ainda não são fomentados da mesma forma que no exterior, mas vocês vão ver que essa é uma das fontes de dados mais consideradas pelos órgãos reguladores.
Então, falando nisso, essas 5 são as principais fontes de dados de mundo real que os órgãos reguladores estão considerando nos seus documentos atualmente. Como eu disse, os dados oriundos dos registros, os registros eletrônicos de saúde, que são os sistemas informatizados dos hospitais, das clínicas, que coletam os dados dos pacientes, né, no dia a dia da assistência em saúde, os dados administrativos, aqueles dados coletados pelos wearables e os desfechos reportados por pacientes. Sendo que esses 2 primeiros, dentre os 5, são os que mais são considerados pelos órgãos reguladores, e aí a gente consegue entender por quê. São plataformas minimamente estruturadas para a coleta de dados. Então, os dados coletados por essas fontes, comparado com as demais, eles são mais confiáveis. E, se a gente pensar que o dado de mundo real é um dado que tem natureza observacional, do dia a dia das pessoas que estão usando esses produtos, já é sabido que eles são tipicamente coletados no contexto pós-mercado e já eram utilizados para estudos clínicos fase 4, estudos clínicos observacionais para diferentes objetivos. E agora, o que se tem de novo é que esses dados estão entrando às outras fases de desenvolvimento de dispositivos médicos ou medicamentos, e é isso que eu vou abordar agora com vocês. Então, no estágio inicial de desenvolvimento de um dispositivo médico, esses dados eles têm sido utilizados para orientar hipóteses que vão ser testadas em estudos clínicos posteriores, porque, à medida que esses produtos são utilizados no dia a dia, podem surgir novos efeitos que até então não eram conhecidos ou bem estudados, e isso vai orientar novos estudos que precisam ser feitos. E, além disso, eu acho que muito mais, no planejamento de estudos clínicos, porque, uma vez que você conhece a sua população, quais e as características dos pacientes no contexto real, isso ajuda a determinar onde você vai fazer seu estudo, quais seriam os melhores critérios de inclusão e exclusão, qual seria um período de tratamento adequado. Já na aprovação regulatória para fins de registro, esses dados e essa evidência, ela tem sido bastante empregada como evidência complementar para subsidiar a aprovação regulatória. Por exemplo, um dispositivo médico que já é aprovado em um determinado país, então, nesse país, já existe, pode existir, né, um conjunto de dados de mundo real que seja minimamente robusto e com uma qualidade adequada. Esses dados podem ser utilizados para complementar a evidência clínica que é apresentada para fins de registro. E também, e agora isso aqui que também vem um pouco mais de novidade no uso dos dados de mundo real, é a incorporação desses dados na geração de evidência. Então, eles têm sido empregados como controle externo em estudos clínicos de braço único, e como esse é um dos principais usos, principalmente para fins de registro, eu vou abordar no próximo slide. Esses dados eles têm sido empregados para a construção de critérios de desempenho e metas de desempenho. Isso acontece quando você faz um estudo clínico de braço único com o dispositivo que está sendo avaliado, e você compara com essa meta, que seria um critério mínimo de segurança e eficácia que esse dispositivo deve atender. E esses critérios eles são calculados a partir de dados obtidos no cenário real de uso de outros produtos semelhantes, por exemplo. E, por fim, estudos observacionais de mundo real e pragmáticos, que são estudos já conhecidos da epidemiologia e que empregam dados de mundo real. No que se refere à metodologia de estudo de uso desse dado como grupo controle externo, tem sido bastante utilizado nas situações onde fazer um estudo clínico controlado, randomizado, é impraticável, seja por razões éticas, que você não consegue colocar um grupo controle,
por exemplo, quando o grupo controle é um tratamento cirúrgico muito arriscado, ou quando você simplesmente não tem pacientes suficientes para fazer uma randomização, que é o caso de doenças raras ou doenças ou condições que tenham uma baixa prevalência na população. Então, nesses casos, o que se faz é comparar os dados, resultados de um grupo que foi submetido ao tratamento experimental, o dispositivo que está se buscando o registro, com o grupo controle, que é oriundo de dados de mundo real. E esse grupo controle ele pode ser prospectivo ou retrospectivo. Preferencialmente, é preferível que se adote um grupo controle prospectivo, porque assim você garante que o perfil de tratamento vai ser atual com a época que o dispositivo experimental está sendo aplicado na população. Há pontos de atenção, né? Você tem que garantir que esses grupos sejam similares, o máximo possível, né, para fazer as comparações. Os desfechos que vão ser selecionados para análise têm que ser desfechos válidos para aquela condição que está sendo estudada. Variáveis de interesse têm que ser captadas nos dois grupos, então, não só a variável principal do estudo clínico, mas também covariáveis que podem afetar o resultado final. Essa é uma das principais dificuldades, você conseguir captar se no seu grupo de mundo real, aqueles pacientes também têm a informação de outras covariáveis de interesse. Se o tempo de tratamento foi comparável entre os grupos, então, você tem que fazer o controle de todos os vieses da mesma forma como que você faria no estudo clínico tradicional. E quando a gente pensa no contexto de mundo real, é um desafio, porque esses dados não foram coletados para fins de pesquisa. Então, não necessariamente você vai ter todas as informações necessárias. E aqui vocês já começam a ver que, então, evidência de mundo real não é uma solução para todos os problemas, porque você tem que trabalhar com muito critério na hora de gerar evidências a partir desses dados. No contexto pós-mercado, esses dados têm sido empregados também para ampliar ou restringir a indicação de uso de um dado produto, porque à medida que ele vai sendo usado, você ganha conhecimento, né, do seu desempenho na população e, eventualmente, novos usos além dos inicialmente previstos. Eles servem para atualizar as informações de segurança ou efetividade que constam nas instruções de uso e podem ampliar também contraindicações a partir de eventuais sinais de segurança que tenham sido observados. Ainda no contexto pós-mercado, tem sido observado no contexto internacional um movimento no sentido de mudar um pouco a perspectiva do monitoramento pós-mercado. Hoje, a maior parte dos sistemas são sistemas de vigilância passivas, ou seja, dependem da notificação de outros atores, né, seja dos pacientes ou dos profissionais de saúde. Isso causa um cenário de subnotificação, que é uma limitação inerente desses sistemas de saúde. E, além disso, a gente tem poucos dados de efetividade, porque, tipicamente, os órgãos reguladores recebem apenas as notificações relacionadas à segurança e não ao desempenho do produto. Então, a ideia é que a gente consiga captar esses dados de mundo real e ter um sistema de vigilância que tenha um caráter mais ativo, conseguindo chegar em fontes mais diversas de dados, em maior volume. Isso vai gerar uma melhor detecção de sinal, de eventual sinal de segurança relacionado a esse produto. E, além disso, será possível obter dados de efetividade, que é um tipo de dado que a gente não consegue captar no sistema tradicional de vigilância passiva. E, um pouquinho mais para frente, eu trago alguns exemplos do que pode ser feito, né, para a gente chegar nesse sistema de vigilância ativa. Os dados de mundo real, eles estão implicados também em algumas abordagens regulatórias diferenciadas, que já existem em alguns países, como no Japão ou nos Estados Unidos. Aí, em cada país, varia o nome e o escopo de aplicação.
mas, de forma geral, é o que a gente conhece por aprovação condicional ou aprovação acelerada. Então, para algum tipo de produto, seja para produto inovador ou alguma categoria definida pelo órgão regulador, esses produtos são aprovados com uma evidência clínica um pouco mais limitada, mas que se mostre com um perfil de segurança e eficácia interessante, com a condição de que dados de mundo real sejam coletados depois da aprovação regulatória. E aí, as evidências geradas a partir desses dados são avaliadas continuamente pelo órgão regulador, seja para manter aquele produto no mercado, para restringir o uso ou, eventualmente, tirar o produto do mercado. Só que, para a gente conseguir fazer todos esses usos, a gente não pode usar qualquer dado. Eu imagino que agora vocês já estejam imaginando que pode ter muita coisa boa e muita coisa ruim nessa captação de dados, né? Então, eu trouxe aqui, de novo, a referência dos Estados Unidos, que traz alguns critérios para que esses dados sejam considerados para fins regulatórios. Depois desse guia, outras autoridades também publicaram outros guias que, embora usem outros termos, eles seguem a mesma essência do que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, esses dados precisam ser relevantes e confiáveis. A relevância passa pela capacidade desses dados responderem à questão regulatória sobre avaliação. Então, a gente vai pensar mais nos aspectos científicos que estão relacionados a essa geração de evidência. E a confiabilidade, a gente pensa na qualidade desse dado, né? Como que eles foram coletados e se todos os processos envolvidos na coleta e na análise dos dados são minimamente adequados. Então, a relevância, que é a questão do mérito científico, vai passar por analisar se a população avaliada é representativa da população que aquele produto se destina, se os desfechos selecionados são adequados, se as variáveis de interesse foram capturadas, e aí eu volto a falar daquela questão das covariáveis que podem influenciar o desfecho que está sendo avaliado, qual que foi a metodologia estatística empregada para aquele estudo. E a confiabilidade vai passar por aspectos da qualidade do dia a dia da coleta daqueles dados. Então, se existe um dicionário de definições, já que esses dados vão ser coletados por vezes por diferentes instituições, então você precisa ter uma padronização mínima, treinamento dos profissionais envolvidos na coleta e manuseio desses dados, quando foi que foi feito o plano do estudo com relação à coleta de dados, é preferível que o planejamento seja feito antes da coleta dos dados. Essa é uma preocupação compartilhada entre vários reguladores, porque, como os dados já estão disponíveis, é muito tentador que se façam várias análises para você chegar na análise que é mais favorável para você. Isso é natural do ser humano. Então, esse é um aspecto que o órgão regulador avalia quando da avaliação da evidência de mundo real. E outro aspecto dentre outros que estão dentro aí da confiabilidade, se a fonte de dados é verificável. Então, se a gente consegue voltar até a origem do dado que está ali naquele conjunto de dados. E tudo isso em conjunto diz o que é uma expressão em inglês que eles usam muito nesse contexto, que é se esse dado está apropriado para o uso. Fitness for use, se todo esse conjunto faz com que esse dado possa ser empregado para a geração de evidência de mundo real. E agora eu vou apresentar para vocês um pouco do contexto internacional, o que esses países que eu destaquei aí na tela estão fazendo hoje em dia. Mas, em resumo, priorização do tema, então eles estão trabalhando com grupos de trabalho ou inclusão do tema nas agendas regulatórias, a publicação de guias orientativos, a adoção dessa via de aprovação condicional ou acelerada, estão trabalhando com iniciativas para alavancar a captura de dados de mundo real da população, o incentivo ao uso de registro de produtos ou doenças e, por fim,
parcerias com universidades, sistemas de saúde e as empresas. Então, no que se refere à publicação de guias, esse movimento começou em 2017. Muito se fala em evidência de mundo real em medicamentos, mas o FDA foi o primeiro a publicar guia para dispositivos médicos e antes de medicamentos. Então, eu acho que até a área de dispositivos médicos está um pouco mais avançada que de medicamento nesse tema. E daí, na sequência, os outros órgãos reguladores também foram produzindo seus materiais. Então, a gente tem guia do Health Canada, da Autoridade Reguladora do Reino Unido, da China e do Japão. Não são somente esses, tá? Esses são o escopo da minha pesquisa, e que eu posso dizer com certeza para vocês que esses países ou instituições têm guias. A página da FDA, eu estou colocando aqui, para caso alguém tenha curiosidade de ampliar o seu conhecimento, né? Tem um vasto material de publicações. Vou esperar vocês tirarem foto. E daí eu destaco, vamos ver se vai, esses dois. O da esquerda é o guia, propriamente dito, e o da direita é uma cartilha com exemplos de submissões regulatórias que consideraram o uso de evidências de mundo real. Então, aqui já dá para ter uma ideia mais concreta de como isso tem sido considerado pelo órgão regulador dos Estados Unidos. O Japão tem materiais bastante importantes sobre o uso de registros para fins de submissões regulatórias, desde aspectos metodológicos, e eles também batem muito naquele uso de dados de mundo real como grupo controle externo, que eu já compartilhei com vocês, e o uso de registros para fazer ampliações de indicações de usos de produtos já aprovados, até aspectos mais de governança dos dados e acordos que precisam ser feitos entre a instituição que está coletando os dados e a empresa que é dona do dispositivo médico ou medicamento. Aqui, eu não vou ler um a um, eu coloquei mais caso se alguém quisesse tirar uma foto para ter a referência. Os guias da MHRA, que é o órgão regulador do Reino Unido, da Health Canada, e do MDE, que é o Centro de Dispositivos Médicos da Autoridade Reguladora da China. Os dois primeiros países são guias gerais que servem tanto para medicamentos quanto dispositivos médicos. E o da China é específico de dispositivos médicos e é um guia que está bem alinhado com o guia da FDA. Então, está havendo uma convergência regulatória quanto aos entendimentos relacionados a esse tema. Aqui eu trouxe uma figura para vocês verem qual que é a lógica da ferramenta de aprovação condicional para dispositivos médicos inovadores adotados pelo Japão. Alguns produtos eles entram no escopo desse programa. A ideia é que o Japão consiga disponibilizar esses dispositivos inovadores de forma mais rápida para a sua população. Então, eles diminuem esse tempo de coleta de dados clínicos, desde que esses dados se mostrem minimamente favoráveis com relação à sua segurança e eficácia. Então, você consegue fazer a aprovação mais rápida. E aí, com a condição de que dados sejam coletados no contexto pós-mercado. E essa evidência gerada a partir desses dados pode, eventualmente, subsidiar ajustes das instruções de uso desse produto que já foi aprovado. Já passando para as iniciativas de coletas de dados, eu trouxe aqui o exemplo do Reino Unido. A autoridade reguladora desse país, ela tem dentro da agência um centro de pesquisa que coleta dados de praticamente toda a população que é assistida pelo NHS, que é o Sistema Público de Saúde do Reino Unido. Esses dados são coletados de forma anonimizada e, a partir disso, eles podem fazer uma série de análises. Análise de efetividade, de segurança, e que subsidiam não apenas a agência reguladora, mas o sistema de saúde como um todo. Importante dizer também que os pacientes do NHS eles podem retirar o consentimento
deles a qualquer momento quanto ao fornecimento desses dados. Então, isso é outro aspecto que a gente tem que ter em mente, que é o respeito à privacidade, à proteção dos dados individuais. Eu trouxe aqui uma outra iniciativa, também outro exemplo dos Estados Unidos, que está dentro daquele escopo de aperfeiçoamento do pós-mercado. Esse é a Rede de Epidemiologia de Dispositivos Médicos, é uma parceria pública-privada entre o órgão regulador, as empresas e centros acadêmicos. Então, a ideia é que eles trabalhem conjuntamente, conduzindo estudos, desenvolvendo metodologias e criando toda uma infraestrutura de coletas de dados de dispositivos médicos que estão em uso pela população, e o objetivo é melhorar a vigilância desses dispositivos médicos. E eles fazem isso com uma estratégia, que é a principal, que é as redes coordenadas de registros. Então, eles têm registros, por exemplo, de saúde da mulher, de saúde da parte coronária, da parte urológica, e esses grupos trabalham juntos, desenvolvendo modelos comuns de dados que precisam ser coletados e metodologias científicas que podem ser empregadas para fazer a vigilância desses produtos. Também nos Estados Unidos, outra iniciativa é o NEST, que é o Centro Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde, mas é específico, apesar de ser tecnologia de saúde, que aqui no Brasil é um termo amplo, é específico para dispositivos médicos. Também é uma parceria público-privada, que é capitaneada pelo FDA, e, junto com empresas e universidades também, eles trabalham desenvolvendo projetos para alavancar o uso de evidências de mundo real em todo o ciclo regulatório de dispositivos médicos. Então, eles têm projetos pilotos para uso desses dados, tanto na fase de desenvolvimento desses produtos, até para fazer vigilância ativa. Veja, o primeiro é um projeto para desenvolver um critério de desempenho para prótese de joelho e quadril. Então, esse critério pode ser empregado depois em estudos clínicos que vão avaliar esses produtos. Já passando para o Brasil, eu trouxe aqui duas referências, a RDC 848, que é a nossa RDC de segurança e eficácia, e o Guia de Avaliação Clínica. Basicamente, a nossa estrutura regulamentar exige que dados clínicos sejam apresentados para fins de registro, e esses dados eles podem vir de múltiplas fontes. Então, não é proibido que se apresente evidência de mundo real para fins de demonstração de segurança e eficácia de dispositivos médicos no Brasil. E o próprio guia de avaliação clínica ele tem uma seção, se não me engano, é 4.2, que ele fala dos dados obtidos a partir da experiência clínica, que são os dados de mundo real. Embora seja uma seção bastante breve, porque não é o objetivo do guia, ele traz ali que esses dados eles precisam ser robustos e com qualidade suficiente para que o órgão regulador possa fazer uma avaliação criteriosa desse tipo de evidência. Ainda no contexto da Anvisa, a gente tem o nosso sistema de tecnovigilância, que é uma fonte muito rica de dados de mundo real relacionados à segurança de dispositivos médicos no Brasil. Temos a Rede Sentinela, que é o nosso grande observatório da segurança dos produtos que estão sendo utilizados pela população brasileira. E temos o Registro Nacional de Implantes, que eu acho que é uma iniciativa de vanguarda da Anvisa nesse mundo dos registros, que vai acompanhar e está acompanhando, né, os procedimentos de próteses de quadril e joelho e estentes coronarianos. Então, eu vislumbro que, a médio e longo prazo, esse registro vai trazer informações muito importantes para a tomada de decisão regulatória. Vou falar aqui um pouquinho do UDI, que também é uma iniciativa que está em andamento no Brasil e que é essencial nesse campo de dados de mundo real. Eu ainda não falei nada sobre isso, mas é um aspecto relevante. Um dos desafios é conseguir saber qual produto utilizado por cada pessoa. Porque, mesmo que a gente saiba a marca do dispositivo,
Não necessariamente a gente sabe o modelo ou qual é a versão, porque o produto pode passar por diferentes alterações ao longo do ciclo de vida. Então, tendo o UDI, vai ser possível rastrear exatamente qual foi o produto utilizado por aquele paciente, o que melhora, né, a identificação do produto e melhora a identificação de sinais de segurança e todas as análises de segurança e efetividade que vão ser feitas a partir daquele dado. Já agora, no contexto fora da Anvisa, mas no contexto do Sistema Único de Saúde, os dados de mundo real já estão sendo considerados nas decisões da Conitec, de incorporação de tecnologias, e aqui é um exemplo da incorporação de um fármaco para tuberculose, e essa aprovação, ela trabalhou naquele conceito de aprovação condicional. O medicamento foi incorporado, condicionado à apresentação de dados de vida de mundo real, de dados de vida real. Também no contexto de avaliação de tecnologias de saúde, em 2022 estava aberta essa chamada para elaboração de guia de boas práticas de avaliação de evidências de mundo real em ATS. Esse guia ele não foi publicado ainda de forma pública para a população, eu não consegui encontrar, mas mostra como o Ministério da Saúde também está interessado nesse tipo de evidência. E ainda na Anvisa, mas em outro escopo, mas que eu acho importante vocês acompanharem, na parte de medicamentos, a Anvisa publicou um guia de evidências de mundo real para fins de avaliação de segurança e eficácia de medicamentos, e foi criado um grupo de trabalho que vai assessorar a Anvisa na avaliação dos casos onde esse tipo de evidência é apresentado. E aqui está o guia, se alguém tiver interesse. Ele é bem focado em medicamentos, mas ele tem muita coisa do que eu já apresentei aqui para vocês hoje. E já passando para a parte final, apesar dessa grande potencialidade, né, dos dados e evidências de mundo real, já que a gente consegue analisar informações a partir de uma população muito mais ampla do que aquela que foi avaliada no estudo clínico tradicional, controlado, e que é naturalmente mais restrito, a gente tem algumas preocupações que não podemos tirar da mente, que é a questão da qualidade e integridade dos dados, que eu já comentei com vocês, questões de privacidade e transparência. Então, é necessário saber se os pacientes consentiram para a disponibilização daqueles dados e como esses dados foram tratados. Aqui no Brasil, a gente tem a LGPD, né? Em outros países, nós temos legislações similares que se aplicam. No que se refere à natureza observacional desse dado, é importante saber que, pelo fato justamente de ele ser um dado observacional, ele carrega consigo um alto viés de seleção e também, por conta disso, uma dificuldade para estabelecer relações causais, quando a gente precisa saber exatamente a relação entre uma intervenção e um desfecho, o estudo controlado randomizado ainda é o padrão ouro para fins regulatórios. E, por fim, isso vai exigir ferramentas estatísticas e metodológicas específicas. Então, eu trouxe aqui a pirâmide de evidências, que é tradicional. A gente vê aqui que parte das evidências de mundo real a gente já conhece, que são os estudos de caso-controle, os estudos de coorte, que são estudos observacionais que já são conhecidos de longa data. Mas hoje a gente está tendo outras metodologias que não são nenhuma dessas descritas, como, por exemplo, o uso do dado de mundo real como grupo controle externo, ou como a construção de metas de desempenho, que vai exigir, tanto do órgão regulador, quanto da academia, quanto das empresas, um conhecimento para fazer uma análise crítica desse tipo de evidência. Também queria pontuar que o avanço desse tema no exterior, ele só aconteceu onde houve uma parceria muito grande entre os diferentes atores envolvidos, então, órgão regulador, sistema de saúde, empresas e centros acadêmicos. Então, essa parceria precisa ser fomentada para que a gente consiga construir essas grandes plataformas de coletas e monitoramento de dados.
E deixo aqui, se alguém tiver um interesse de explorar mais essas informações que eu mostrei para vocês, a minha dissertação de mestrado. Então, ela tem mais detalhes do contexto internacional e nacional sobre o tema. E convido a vocês a fazerem esse curso. Ele é um curso feito em parceria entre a Anvisa e a Fiocruz de Brasília, justamente para trazer esse conhecimento para o cenário brasileiro. A gente já tem mais de 1.300 inscritos, e o máximo, acho que são 3.000 vagas, e as inscrições vão até 24 de junho. Então, fica o convite para vocês se inscreverem e tirarem proveito dessa iniciativa. Aqui eu encerro minha fala. Vou voltar um pouquinho e vou deixar no anterior, para quem quiser acessar. Obrigada. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo a doutora Letícia pela disponibilidade e pela simplicidade e paciência, porque ela estava de férias e ela trabalhou mesmo nas férias dela, produzindo material. Ontem a gente ainda estava conversando, foi ontem, ontem, e a gente pediu para ela incluir algumas considerações, ela incluiu assim a toque de caixa. Então, primeiro agradecer. Esses últimos dias em contato com ela foi uma verdadeira aula, então ela tem muito conhecimento. Espero que a gente consiga, com as nossas perguntas, extrair um pouco mais desse conhecimento todo que ela tem. E fica também aqui o reforço sobre o curso que eu comecei a fazer. Então, agora eu sou aluna da doutora Letícia, concluí o primeiro módulo e é um curso super gostoso de fazer, bem tranquilo, porque parece muito massivo, né, toda essa informação, mas eles trazem de uma forma muito simples. Então, é muito fácil entender e acho que pode me ajudar, inclusive, aqui na elaboração das perguntas. Então, muito obrigada, doutora. Bom, a minha primeira pergunta então, considerando que os estudos clínicos, a gente estava até falando, né, dos estudos clínicos randomizados, que é o padrão ouro e tudo mais, por serem realizados em contexto muito controlados e, às vezes, com uma representatividade relativamente baixa em termos de população-alvo, você acredita que o uso das evidências de mundo real ou os dados de mundo real pode ganhar força no ponto de, no futuro, substituir a exigência de estudos clínicos com esses produtos que hoje, o estudo clínico e não a avaliação clínica, né, que é o resumo, mas o estudo sim conduzido com o dispositivo médico, possa ser substituído, né? Te dou um exemplo aqui de estentes farmacológicos, plataformas absorvíveis, que hoje a Anvisa exige a apresentação do estudo realizado com o dispositivo? Eu entendo que, neste momento e no futuro próximo, ainda não. A gente não tem a capacidade de substituir completamente a evidência tradicional obtida por um estudo clínico controlado por evidências de mundo real. Principalmente para dispositivos inovadores, porque quando esse produto é inovador, a gente vai ter que ter, no mínimo, um estudo de viabilidade, o force main, que já é coletado em cenário controlado para subsidiar essa etapa inicial de segurança. E já na etapa pivotal, pode ser que a gente conte cada vez mais com esses desenhos que usem grupos controles obtidos a partir de dados de mundo real, mas ainda não a ponto de substituir completamente a evidência controlada pela evidência de mundo real. Alguns órgãos reguladores estão fazendo vários estudos, eu esqueci o nome, Target Trial, que eles estão emulando estudos clínicos a partir de dados de mundo real para comparar os resultados a partir dos dados de mundo real com os estudos clínicos controlados randomizados. E, em algumas situações, os resultados obtidos são muito semelhantes, mas, em outras, é completamente diferente. Então, nesse momento, para um futuro próximo, ainda não é possível haver essa substituição completa. Contudo, a evidência de mundo real ela tem ganhado a importância maior ao longo do tempo, né? Então, à medida que as empresas, os sistemas de saúde ganham familiaridade em trabalhar com esse tipo de dado, esse tipo de evidência vai ganhar um peso maior. E aí, nesse contexto, você acredita, então, que, por outro lado,
as evidências de mundo real, se atendido os critérios do Guia 21, que é o de avaliação clínica, pode ser utilizados isoladamente para fins de registro, se não para fins de registro, né, inicial, para alterações como a de ampliação de indicação de uso, por exemplo? O guia ele tem uma seção muito restrita relacionada a dados de mundo real. Então, as orientações do guia, eu entendo que elas não atendem à completude de requisitos que seriam necessários. Então, eu iria mais para a guia da China, do FDA, que a gente vai ter orientações um pouco mais completas, específicas para dados de mundo real. Mas não é um problema do guia, porque o guia não foi construído com esse objetivo. Mas em algumas condições, com ampliação de indicação de uso, eventualmente as evidências de mundo real podem ser, sim, a principal fonte de evidência a ser considerada pelo órgão regulador. E a mensagem que eu gostaria de trazer, você tem que pensar assim, o mérito científico daquele dado, daquela evidência. Esse corpo de informação responde cientificamente à questão regulatória que está posta? Então, esse é o caminho que as empresas têm que seguir na hora de avaliar se um dado conjunto de dados e evidências de mundo real atenderiam a determinado objetivo regulatório. E aí, penso também que se a empresa está pensando em fazer alguma metodologia muito específica ou uma abordagem mais direcionada com dados de mundo real, ter uma conversa com o órgão regulador antes de submeter esse tipo de evidência para apreciação do órgão regulador, ou até mesmo antes de fazer todo o trabalho de coleta e análise de dados. Legal. E nesse contexto, né, considerando que o guia de avaliação clínica ele não é específico, né, nem foi criado com esse objetivo e com esse escopo, existe alguma norma técnica internacionalmente aceita que possa nos auxiliar, né, pavimentar o caminho para o setor regulado em termos de trazer de forma clara o que é um dado, como você comentou na apresentação, um dado de mundo real, uma evidência de mundo real, de fato relevante, representativo, algo que a gente possa utilizar como base para fins de preparação das documentações para apresentar, quer seja como complemento ou ainda como evidência principal para fins de alteração de registro? Ainda não existe uma norma técnica do campo regulatório que oriente isso, mas a gente tem documentos, né, de outros órgãos que trazem diretrizes mais aprofundadas. O IMDRF tem 2 documentos sobre registros, então essas são as 2 fontes de informação que são bastante confiáveis para fins regulatórios. O Sistema de Avaliação de Tecnologia de Saúde do Reino Unido também tem guias regulatórios sobre avaliação e análise de evidências de mundo real, também é um material bastante relevante que pode ser considerado, além dos guias que eu compartilhei aqui. O da China e dos Estados Unidos são os 2 órgãos reguladores que eu entendo que os guias estão mais adaptados para o campo de dispositivos médicos. Acho que ontem a gente estava até conversando também, né, da Coreia, que para uma surpresa nossa, a gente começou a estudar a Coreia amanhã, né, tem um representante que vem, né, Márcio, e a gente estava falando, né, do uso dos dados, tem crescido muito o uso dos dados e das evidências de mundo real na área de inteligência artificial. Você poderia comentar um pouquinho para a gente? Existem alguns softwares, como dispositivos médicos, que são baseados em inteligência artificial. Um exemplo é um produto para diagnóstico de imagem ocular. Não sei, eu não me recordo muito bem qual era a patologia. Esse estudo foi feito na China, no desenvolvimento desse produto. E para você fazer tanto a construção da inteligência artificial ou do algoritmo que está por trás, né, do software, você precisa de dados de mundo real para fazer o teste, o treinamento e o teste dessa inteligência ou desse algoritmo. Então, você precisa ter um conjunto de dados que seja real da população, que seja representativo da população. Então, quando aquele software for analisar aquela imagem, ela vai se basear nesse conjunto de dados que a inteligência artificial foi treinada. Então, essa é uma das preocupações. Você precisa ter acesso a dados completos, abrangentes e representativos da população, e eles são usados
tanto na construção do algoritmo, na parte de treinamento e teste, e na validação do produto. Você tem conhecimento se teve alguma utilização desses dados para fins de decisão regulatória? Se não me engano, nesse caso, propiciou a aprovação desse produto na China. Muito legal. Foi então, um dos projetos, né, da autoridade reguladora nesse campo. Muito legal. E a gente vê, né, a conexão, então, de dois temas tão em alta, tão em voga, né, que é a inteligência artificial e as evidências de mundo real caminhando juntos, né? Então, isso vai ampliando também nosso conhecimento. E, assim, as minhas perguntas eram essas, até fiz um pouquinho mais, né? Mas acho que ela já acostumou esses dias aí convivendo comigo, né, que eu vou perguntando. Mas agora, assim, Márcio, eu deixo para você também. Márcio também conversou bastante, tem vários exemplos que o Márcio vem discutindo com a gente. Do meu ponto de vista, excelente apresentação, muito obrigada mesmo, e agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Eu gostaria de agradecer a doutora Letícia. A gente vem... Era um mundo novo para mim. Enfim, o meu conhecimento veio mais da área de radiologia, né? Então, acompanhando a discussão de alinhamento entre a Camila e a doutora Letícia, eu fui aprendendo um pouquinho, né, desse mundo entre produtos inovadores e evidências de mundo real. E, a partir daí, a gente começou a conversar sobre algumas iniciativas, né, que a gente poderia tomar junto com a ABMed, de talvez ali... A gente está discutindo de ainda nesse segundo semestre, né, de ter ali, talvez... A gente vai... Quer dizer, talvez não. Teremos um webinar sobre evidências de mundo real. A gente está fazendo alguns programas, né, a gente vai ter... Não, talvez... A gente terá um webinar e talvez outros... vai desenvolver outros projetos para aprofundar esse tema, né, para trazer mais a educação. Primeiro, trazer um background, né, para todos os associados. Acho que é legal ter uma base educacional, de entendimento, de aprofundamento, né? Tem o curso, tem isso, mas também de espalhar a palavra, né? Acho que é cada vez mais, como a doutora Letícia disse, acho que isso está cada vez mais em discussão no mundo, né? Então, eu acho bacana. A gente tem o GT de produtos inovadores, que acho que também tem uma correlação, acho que a gente pode ligar, tem sandbox, enfim, a gente pode fazer ali uma interligação entre muitos assuntos que a gente tem cada vez mais produtos diferentes, né? Então, tecnologias, a gente também tem uns grupos de ATS, então, enfim, a gente tem muita coisa que a gente possa interligar entre vários comitês, vários grupos de trabalho, vários tipos de produtos, que a gente possa interligar e ampliar o leque de aplicação. Até porque a gente também estava comentando, né, como a doutora mostrou na apresentação dela, como os Estados Unidos está fazendo, para que a gente possa utilizar dados de mundo real, evidências de mundo real, a gente precisa da criação, né, de uma sistemática e de sistemas que proativamente capturem esses dados. Hoje, como ela comentou, né, a gente está muito mais no campo da tecnovigilância, muito mais passivo, né, dependendo, então, dos pacientes, dos médicos, dos hospitais, trazerem esses dados para a gente. Então, se a gente aumenta a educação do setor em relação a esse tema, em parceria com o regulador, a gente pode caminhar num futuro breve para o mesmo que os Estados Unidos está fazendo, numa parceria que desenvolva uma sistemática e um sistema, como a gente tem o de implantes, para coleta de dados, para que, então, a gente possa utilizar. Porque hoje essa é a maior dificuldade, o maior desafio. Por que é muito difícil utilizar? Porque, como ela tinha comentado, né, a captura desses dados é muito enviesada e a gente depende de diferentes atores e aí falta padronização. Por isso tem que ter as definições, porque um médico vai escrever de uma forma, um outro hospital vai escrever de outra, e conciliar tudo isso, processar esses dados, é muito difícil. Então, hoje, a gente quase não tem essas informações no Brasil ainda. A Anvisa tem o RNI, tem a tecnovigilância que fomenta, mas ainda a gente tem muito a caminhar nesse sentido, né, para que a gente possa também gerar aqui no Brasil essas informações para que a gente, no futuro, possa utilizar elas de maneira confiável e, quem sabe, um sonho meu, muito sonho meu mesmo, que ela possa vir, quem sabe, substituir, né, por exemplo, uma análise, uma avaliação
clínica completa, o que eu sei que está muito longe, mas eu já vejo, por exemplo, Estados Unidos caminhando, como você trouxe, né, Austrália, enfim, utilizando só evidências em determinados tipos de decisão regulatória. Eu acho que essa parceria é fundamental para o tema evoluir em qualquer lugar, porque o tema é muito complexo e depende de muitos atores. O RNI da Anvisa, eu realmente acho uma iniciativa muito importante, que talvez seja essa semente desse trabalho, mas é um trabalho que, assim, ele não depende apenas do órgão regulador, né? Talvez o órgão regulador dê algumas diretrizes gerais, mas depende também da iniciativa de outros atores, e essa iniciativa ela é necessária para que a gente avance no tema. Então, essa colaboração, essa vontade de fazer a coisa acontecer, ela precisa ser de todos os setores envolvidos, não apenas do órgão regulador. E à medida que a gente tem conhecimento, a gente vai ganhando a confiança nesse tipo de evidência, né? Eu acho, apesar de você esperar que ela substitua completamente, eu acho que ela não vai substituir completamente, mas ela vai ter um peso maior ao longo do tempo, à medida que a gente aumente nossas capacidades de coleta e análise de dados. Bom, agradeço demais vocês, a presença de vocês. Obrigado, pessoal.